Olá, queridos amigos, uma satisfação estarmos aqui novamente reunidos em mais um programa da série Desvendando Mitos. Uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente, como eu já disse no início, e vamos retomar aí uma série de vídeos que temos feito aqui no canal sobre questões que nós consideramos, de certa maneira, polêmicas, e que muitas vezes, na forma de mitos, na forma de fantasias, na forma de, enfim, inverdades, acabam, de certa forma, iludindo as pessoas ou passando para ela determinadas realidades que, na verdade, são inexistentes. Bem, inicialmente gostaria de dizer que não é a primeira vez que eu toco neste assunto, que eu trato desse assunto de ufologia que nós iremos tratar na noite de hoje. Não estamos nos aproveitando no momento em que há uma série, né, a imprensa tem noticiado, e até mesmo os governos de Estados Unidos, China, Uruguai, têm noticiado nos últimos dias a presença de objetos voadores não identificados nos seus respectivos espaços aéreos. Na verdade, nós já falamos sobre isso já há muito tempo, iniciando, né, de maneira assim, mais oficial, digamos assim, com a publicação do nosso livro Ramatiz, Sábio e Pseudo-Sábio, que ocorreu em 1997. E, obviamente, que nós não escrevemos o livro em 1997, nós começamos a escrevê-lo muito antes, lá para os idos de 95, e nesse livro nós já tratamos, não, obviamente, profundamente, mas já alertávamos acerca de algumas ideias que vinham sendo propaladas, vinham sendo, enfim, divulgadas dentro do movimento espírita e que nós considerávamos errôneas. Dentre elas, a obra atribuída a um espírito chamado Ramatiz, que teria sido psicografada pelo médium Hercílio Mais, que foi a obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Obra esta que, à época, foi muito incensada pelos ufólogos da época. Muitos acreditavam que ali estava a ligação que faltava entre o espiritualismo e até mesmo o espiritismo e as ideias da ufologia, ou as teses da ufologia. Então, para quem acha que nós estamos aí pegando carona no momento, que não, inclusive nós iremos, no dia de hoje, tratar, inclusive, dessas aparições aí, desses OVNIs, que ocorreram, como já disse, nos Estados Unidos, Canadá, China e Uruguai. São aí os 4 países, né? Então, nós sabemos que a reação poderá ser bastante grande, porque há um número gigantesco de pessoas que acreditam, nós não sabemos exatamente o porquê, piamente na possibilidade de visitações de seres de outros planetas ao planeta Terra. Daí acabam acreditando também nas chamadas abduções, acreditam num contato de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto graus, né? Que nós, não hoje, mas em outros momentos, iremos aprofundar. Hoje é apenas um primeiro programa. Há muito que ser dito. E nós decidimos tratar isso mais diretamente agora, porque recentemente vimos numa rádio espírita aqui do estado do Rio de Janeiro um debate onde as pessoas todas ali, inclusive da própria rádio e uns convidados, disseram tratar do assunto à luz da doutrina espírita. E nós podemos verificar que, no nosso ponto de vista, eles não se embasaram, na verdade, na doutrina espírita. Se embasaram em obras outras, em suas opiniões pessoais, e nós iremos aqui hoje demonstrar que
há muito mais interrogações do que respostas. Assim sendo, havendo muito mais interrogações do que respostas, o que nós temos são apenas conjecturas, são apenas opiniões, são apenas posicionamentos que, por vezes, se manipula a doutrina espírita para que pareçam doutrinários. Então, o nosso objetivo aqui não é responder a ninguém, não é atacar ninguém, mas apenas exercer o nosso direito de discordar. Né? Quer dizer, hoje em dia, as pessoas gostam muito de falarem o que querem, de dizerem que existe isso, que existe aquilo, e quando vem alguém dizer, olha, pessoal, pode não ser bem assim, ou não é bem assim, aquela pessoa que está dizendo isso, geralmente não lhe é dada a oportunidade de explicar por que ela considera que não é assim, ou que não pode ser assim, por que ela não acredita. Por que as pessoas que acreditam em algo, só elas podem falar? E quem não acredita? Por que será que essas pessoas não acreditam? A mesma pergunta nós nos fazemos em relação ao espiritismo, não é mesmo? Poxa, por que fulano não acredita no espiritismo? Ele deve ter lá suas razões, vamos procurar saber. Nós, como espíritos, obviamente, vamos continuar discordando dessas pessoas, porque afinal nós temos a convicção. Porque o espiritismo nos dá uma convicção. Este, sim, traz provas inequívocas, por exemplo, da existência dos espíritos. Quantas não são as reuniões mediúnicas que ocorrem todos os dias no nosso país e mundo afora, embora não com tanta quantidade, em que mensagens que são atribuídas aos espíritos, quando, se investigadas, comprovarão que ali existe uma inteligência não corpórea, né, incorpórea, e que está dando provas cabais de que raciocina, de que pensa, de que tem informações por horas que nós não possuímos. E quando vamos lá verificar, nossa, realmente, aquela entidade espiritual falou algo que não era do meu conhecimento, e quando eu fui lá verificar, estava perfeito. Era o nome de um parente, né, já desencarnado, que nem sabia o nome. Enfim, né, a própria obra de médiuns, como do próprio Chico Xavier, de Valdo Franco, tantos outros médiuns, né, tem lá provas inequívocas da existência dos espíritos. Por que estamos dizendo isso? Porque tem muita gente dizendo o seguinte, mas esse preconceito contra a ufologia é o mesmo preconceito que se tem em relação ao espiritismo. Não, não é preconceito. Porque a ufologia até hoje não foi capaz de demonstrar de maneira tácita aquilo que Kardec, já à sua época, era capaz de provar. E que é repetido constantemente, como já disse anteriormente, mundo afora, principalmente no nosso país, que foi onde a doutrina mais encontrou espaço para ser divulgada e para adquirir um maior número de adeptos, em função até mesmo dos problemas da guerra na Europa, que fez com que o movimento espírita, obviamente teve outros fatores, mas esses foram vitais, fez com que o movimento espírita deperecesse, praticamente deixasse de existir. Como o Brasil não sofreu essas conjunturas todas, e aqui também encontrou um público, encontrou um grande número de interessados na doutrina, que fez com que ela se espalhasse e se constituísse hoje como uma das principais religiões, né? O IBGE considera uma religião, como as outras, né? Uma das religiões predominantes no nosso país, seguidos, né, atrás do catolicismo e das variadas ramificações do protestantismo. Bem, então, sem mais demora, né, sem mais delongas, estamos fazendo aqui apenas um introito para que
né, aquele que ainda não nos conhece, saiba que nós não tratamos desse assunto de agora, não estamos aí nos aproveitando de nada, né? Mas, inclusive, falaremos sobre o que vem ocorrendo daqui a pouquinho. Mas vamos, então, iniciar os nossos estudos. Agradecendo aqui a presença da Shirley, Rejane, desejando boa noite a todos, e o nosso amigo, né, Paulo Neto, que também aqui se encontra com a gente. E outros que verão agora ou que assistirão depois. Bem, então vamos lá. Vamos falar de vida em outros planetas. Vamos deixar aqui muito clara o posicionamento nosso, que é o posicionamento de todo espírita, independentemente se acredita ou não em contatos com seres de outros planetas. Todos nós concordamos sobre a existência de vida em outros planetas, que os mundos são habitados, na pluralidade dos mundos habitados. Estamos falando assim bem claramente, porque, por vezes, quando nós entramos nesse assunto, geralmente quem acredita, né, no caso, na ufologia, nos seus princípios, nas suas teses, costuma dizer: ah, então você não acredita em vida em outros planetas? E nós costumamos dizer: gente, acreditar em vida em outros planetas é uma coisa. Acreditar em contatos com outros seres, ou que eles aqui viriam se comunicar, que abduziriam pessoas, que viriam em naves, que fariam contato, é uma outra coisa. Porque nada pode nos garantir que exista a possibilidade desses seres se porem em contato conosco. Nada até hoje foi tacitamente provado, tá? Mas vamos então voltar aqui à questão doutrinária. Em O Livro dos Espíritos é perguntado: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Atentem bem para a pergunta. Kardec está perguntando, está questionando se a constituição física dos diferentes globos são a mesma. E os espíritos respondem: não, de modo algum se assemelham. Essa resposta, pessoal, já é algo muito importante para que nós comecemos a pensar. Bem, se a constituição física dos globos de modo algum se assemelham, então, inclusive é a próxima pergunta, a constituição física, constituição corpórea, digamos assim, daqueles que lá habitam, também será diferente. Perceba a pergunta 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tem organizações diferentes os seres que os habitam? Então, estamos aqui, né? Eles estão aqui falando, perguntando sobre a constituição física, não apenas mais dos globos, mas dos seus habitantes, ou supostos habitantes. E a resposta foi a seguinte: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. O que nós estamos vendo aqui? Algo ultra mega científico por parte dos espíritos, algo que é atestado pela nossa ciência, que é a questão da adaptabilidade. Os nossos corpos, os corpos dos seres humanos, foram feitos de modo a se adaptarem às condições do planeta. Quer dizer, são constituídos, inclusive, dessa mesma massa, desse mesmo nível de matéria do nosso planeta. Porque se fosse, né, algo diferente, essa adaptabilidade seria impossível. A nossa raça já teria deixado de existir, caso houvesse alguma incompatibilidade
entre os nossos corpos e o ambiente, o meio ambiente, a ecologia do nosso planeta. Então, digamos, por exemplo, que nós não tivéssemos estômagos adaptados ao tipo de alimentação pesada que é do nosso planeta. Nós morreríamos de fome. Enfim, a raça humana sequer iria longe, né? Isso é só um exemplo. Então, já verificamos aqui que em cada mundo haverá seres cujos corpos corresponderão fisicamente, percebam bem, todas as palavras têm uma importância. Nós estamos falando segundo as leis físicas da matéria. Não estamos falando em mundos onde há uma predominância de uma vida mais próxima à vida espiritual. Inclusive, nós falaremos de alguns exemplos, né, específicos em relação a isso. Tá? Então, estamos falando de vida material. E isso já nos faz com que nós comecemos a analisar em relação a essas supostas naves, porque elas são visíveis, segundo alguns, produzem determinados fenômenos físicos. Sendo assim, há ali uma determinada massa, né? Há ali matéria, que inclusive, segundo os próprios ufólogos, se põe em contato conosco. Então, estão praticamente ali no mesmo nível, segundo os ufólogos. Inclusive, vamos utilizar das teses dos próprios ufólogos, não vamos criar nada aqui. Vamos continuar. Constituição física dos mundos e dos corpos. Continuemos então com a codificação. Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Então, os espíritos superiores estão aqui nos dizendo que a matéria pode ser diferente e que os órgãos podem também ter uma conformação completamente diferente. Né? A tendência é essa. Por quê? Porque o número de planetas semelhantes ou assemelhados ao nosso no universo, conhecidos, são muito poucos. E os que existem estão a milhares e milhares de anos-luz da Terra. Então, vão arquivando essas informações. Tá? Dos planetas do Sistema Solar, não há nenhum que se assemelhe ao planeta Terra. Nenhum. Nós vamos falar disso, inclusive, daqui a pouco. Então, vamos lá. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Então, pessoal, o que nós podemos ver aqui é que possivelmente, baseado no que os espíritos nos dizem, esses seres têm uma conformação completamente diferente da nossa. Por quê? Porque os planetas, os mundos que eles vivem, são de uma conformação completamente diferente da nossa. Perceberam? Tentem lembrar agora, geralmente, das descrições. Aliás, existem centenas de descrições que os simpatizantes da ufologia dão para os extraterrestres. São, assim, milhares. Uns são baixinhos, outros são verdes, outros são altos, outros são gordos, outros têm a cabeça assim, outros têm a cabeça assada, o olho é esbugalhado, o olho é pequeno, a boca é grande. Enfim, tem para todos os gostos. E sempre com uma conformação humanoide. Sempre muito parecido conosco. Não que não possa haver, possivelmente, né? Haja, né, seres que habitam esses outros mundos que podem ter mais ou menos uma forma parecida, uma forma humanoide, mas todos
Todos que vêm aqui têm essa mesma forma? Por quê? Porque os ufólogos ou as pessoas apresentam sempre da mesma forma? Porque eles não conseguem conceber outra coisa. O ser humano só é capaz de imaginar aquilo que está dentro da sua possibilidade de imaginação e dentro daquilo que ele concebe. Então, o que nós concebemos enquanto vida é sempre alguém com cabeça, tronco e membros, igual a nós. Porque nós não conhecemos nada muito diferente disso. Perceba que mesmo entre os animais não irracionais, vertebrados, todos têm mais ou menos uma mesma conformação: cabeça, tronco e membros. Os peixes têm as barbatanas, né, que usam para se deslocar, tem uma cauda, nós já não temos, mas é justamente para eles se adaptarem no mar. Né? Então, a natureza nos prodigaliza esses exemplos de adaptabilidade. Então, daqui a pouco a gente vai ver como que é mais ou menos a conformação de alguns planetas. E a gente vai notar que seres como nós, ou sequer assemelhados, não teriam condição nenhuma de habitar esses planetas, muito menos esses ETs que são apresentados por aí. Porque eles são apresentados mais ou menos com a mesma conformação nossa. E nós veremos que, tendo a mesma conformação, ou muito parecido com a nossa, mesmo assim eles não teriam condições. Não estamos aqui afirmando nada, estamos aqui baseados no que a doutrina espírita nos diz, e para demonstrar que as teses ufológicas, ou daqueles que acreditam nas teses da ufologia, que podem ser até espíritas, não parece estar batendo muito, ao contrário do que eles geralmente dizem. Inclusive, nesse programa da rádio, nós ficamos muito assustados, porque soubemos que é dado um curso de ufologia, que parece ufologia esotérica, ufologia mística, que nós vamos dizer para vocês os tipos de ufologia que tem por aí, que é ministrado dentro de um curso hiper mega tradicional aqui do Rio de Janeiro. Então, isso é muito assustador, é muito preocupante. Inclusive, na TV Mundo Maior também tinha lá um programa UFO, que nós também, numa outra oportunidade, trataremos, pegaremos aqui algumas coisas, não vai dar para apresentar todo, né? Porque vão ter que tirar algumas partes para a gente analisar junto, para a gente ver se realmente tem a ver com o que os espíritos nos ensinam ou não. E nós vamos verificar lá, alguns programas são bem antigos, têm 10, 15 anos, e a gente vai ver lá uma série de informações que hoje nós sabemos serem completamente falsas. E onde o tal ufólogo assevera assim, com uma certeza impressionante. Eles apresentam uma certeza que nos parece, sabe o quê? Mais uma religião. Porque as religiões geralmente estão baseadas em quê? Na fé raciocinada? Não, na fé cega. Na fantasia, no mito, no achismo, na imaginação, na fantasia. Então vamos lá, continuemos. Espíritos superiores que habitam mundos superiores. Óbvio, é claro, né? Espíritos superiores vão habitar mundos superiores. Parece uma redundância, mas cada coisa é importante, tem sua razão de ser. Vamos lá. E aí trouxemos o clássico exemplo do espírito Mozart, na Revista Espírita, onde consta lá, na Revista Espírita, o espírito de Mozart acaba de ditar ao nosso excelente médium, então perceba que era um médium de confiança, senhor Brion d'Orgeval, um fragmento de sonata. Então Mozart apresentou um fragmento de sonata. Como meio de controle, este último fez ouvir por diversos artistas, sem lhes indicar a origem, mas lhes perguntando apenas o que achavam do trecho. Cada um nele reconheceu, sem hesitação, o estilo de Mozart. Então, ao que nos parece, não podemos afirmar 100%, pelos indícios, parecia realmente que era o espírito de Mozart. Então, continuemos. E aí começam as perguntas a Mozart.
A música do mundo que habitais pode comparar-se à nossa? E aí Mozart responde: terias dificuldades de compreender. Temos sentidos que ainda não possuís. Então, possivelmente, esses corpos são tão mais sutis, porque, obviamente, pertencem ao mundo superior e quem vai ostentá-lo são espíritos superiores, que eles têm sentidos que nós ainda não possuímos, porque ainda habitamos um mundo atrasado, porque somos atrasados. Então, nós teríamos dificuldade de compreender. Então, verifiquemos que Mozart diz que há aí um abismo, digamos assim, entre a nossa capacidade de compreender certas coisas que não pertencem ao nosso mundo. Então, já confirmando aquilo que nós já falávamos, né? Que nós, por vezes, sequer concebemos como é que é essa vida em outros planetas. E nessa ânsia de fazer esse contato, algo que surgiu, inclusive, lá pelos anos 40, anos 50, que foi o modismo da ficção científica. A gente pode não perceber isso, porque já passou e nós não vivemos essa época, mas desde lá nós somos massivamente massacrados, bombardeados por essas crenças, vindas principalmente da indústria cinematográfica. Então, para a gente virou quase que um lugar comum, né? Nossa, os ETs, os homenzinhos verdes, os contatos. Mas aí é preciso separar a fantasia da realidade. Esse choque de realidade que a gente vai tentar passar para vocês, e aí é com vocês. Podem concordar comigo, podem discordar, sem problema nenhum. A nossa questão é envolver a doutrina espírita nisso. Envolver o movimento espírita nisso. E nós já estamos percebendo, né, o aumento disso já há muitos anos, desde 97 que foi publicado, lá para 94, 95. Né? Então vamos lá. Pergunta a Mozart: o que é a melodia? E a resposta dele: para ti é muitas vezes uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. No planeta Júpiter, onde habito, há melodia em toda parte. No murmúrio das águas. Perceba bem, águas. No ciciar das folhas. No canto dos ventos. No canto do vento. As flores rumorejam e cantam. Rumorejam e cantam. Tudo produz sons melodiosos. Seja bom ou ser bom e alcança este planeta por tuas virtudes. Bem escolheste cantando Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver este mundo onde somos tão felizes. Aqui somos todos muito caridosos. Tudo é belo. A natureza tão admirável, tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Então, ele faz aí uma breve descrição do que é possível encontrar em Júpiter. Ele fala em águas, ele fala em flores, né? E também em sons melodiosos. Vamos continuar. Se Deus o permitir, far-te-ei ver em sonho a minha habitação, da qual guardarás lembrança. E aí prossegue. Como entraste aqui? Pergunta Mozart. E aí Mozart responde: o espírito atravessa tudo. Isso indica o quê, pessoal? Que Mozart veio em espírito. Básico, né? É o que qualquer espírita que estuda a codificação responderia. Pois bem, eu ouvi num programa da rádio, está aqui o Vladimir Cabral para nos presente no momento, para não nos deixar mentir, dizendo que Mozart deveria ou deve ter vindo numa nave espacial. Numa nave espacial. E aí, pessoal?
Onde que está na doutrina espírita isso? Onde é que está essa tese? Não sabemos. Mas aí não foi só essa pessoa que disse, todos concordaram. E eu já tenho ouvido isso por aí, gente dizendo que Jesus veio na nave espacial também. E há quanto tempo nós não ouvimos que, afinal de contas, os egípcios não tinham condições de construir aquelas pirâmides com aquelas pedras tão pesadas. Só podiam ser extraterrestres que deram uma mãozinha. Não é isso que a gente ouve? E a questão da Atlântida, então? A Atlântida também. Aliás, foi dito nesse programa. Os Atlantes também. Eram amicíssimos dos ETs, os Atlantes. 10 mil anos antes de Cristo. Uma beleza. Era tudo uma grande fraternidade. Isso é ou não é uma fantasia? Né? Então, por quê? Porque nós, espíritos, estamos de braços cruzados. Porque quando nós falamos algo que, quando discordamos dessa dita maioria, o que acontece? O Arthur é intolerante, o Vladimir é intolerante, o Paulo, a Nelídia, a Shirley querem pegar no pé, querem dar uma de sabichões. É isso que a gente ouve. Um lá, né, o Vladimir viu, falou que a gente estava tumultuando, né? Fizemos algumas considerações como essa, com base, inclusive, claro que ali num chat não dá para você falar muita coisa, né? Tem que ser uma coisa muito curta, tem até uma limitação, mas falamos, gente, não é isso. Mas aí, né? Aí um disse lá, tá querendo tumultuar, ele quer like no canal dele. Ele foi lá, ele saiu dali e viu quem é esse tal do Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Aí viu lá, né? Olha só, ele só tem 1.500 pessoas. Aqui a gente está num lugar que tem 37 mil. Então, obviamente, no que tem 37 mil, ensina a verdade. No que tem de 1.500, não pode ensinar a verdade. Só faltou dizer para ele. Não cheguei a responder, né? Porque... Então tá, vai lá no outro lá que tem 1 milhão, que o maior canal dito de espiritismo tem 1 milhão, mas não se ensina nada de espiritismo lá. Então, hoje em dia, quem tem mais visualização, quem tem mais like, quem tem mais seguidor é que sabe mais, segundo essas pessoas. Então, você vê um nível, pessoal, o jeito que está, e nós estamos aqui tentando dar nossa ajudinha, porque a gente sabe que não vai mudar isso, mas pelo menos a gente vai passando para as outras pessoas, que vão passando para outras, e quem sabe uma hora, né, a gente não começa a trilhar um caminho mais racional. Também fomos aqui, retiramos da Revista Espírita, inclusive eu acho que deixa eu ver aqui, mostrar para vocês aqui. Bem, vamos lá. Na verdade, eu não deveria ter colocado esse slide, que eu fiz um outro que é mais... Mas vamos lá, vamos ler esse aqui do Espírito Humboldt. Depois eu vou colocar o certinho aqui. Esse espírito do Humboldt, né? O Humboldt, ele foi um naturalista alemão, né, muito competente, e algum tempo depois do seu desencarne, ele dá comunicação. E aí pergunta ao Humboldt o seguinte: poderias precisar a região do céu onde o mesmo se acha? O mesmo é ele mesmo, tá? Ele, o Humboldt. E aí o Humboldt respondeu: seria inútil. Os astrônomos jamais a conhecerão. Então, né, a gente verifica aqui que o Humboldt está dizendo que talvez não fosse alguma coisa visível, né, que seria muito difícil os astrônomos conhecerem. E aí faz uma outra pergunta para ele: a densidade desse mundo é a mesma que a do nosso globo? E a resposta dele foi a seguinte: a relação é de 1000 para 10. Então, vemos que é um mundo muito menos denso que a Terra. E quando nós vamos estudar, por exemplo, Júpiter, é exatamente isso que nós verificamos, né? A ciência hoje nos demonstra que é um planeta predominantemente gasoso. Nós vamos estudar um pouquinho sobre Júpiter hoje, mesmo de maneira rápida, né? Então, a sua densidade é infinitamente menor que a da Terra, por exemplo. E ainda pergunta para ele: esse mundo seria da natureza dos cometas? E ele responde: não,
absolutamente, quer dizer, não tem nada a ver com cometa. Se não tem luz própria e se não recebe nem reflete a luz solar, porque o Humboldt já tinha dito isso para eles antes, ali existe então uma obscuridade perpétua. E aí o Humboldt responde: os seres que lá vivem não necessitam absolutamente de luz. Para eles não há obscuridade, não a compreendem. Como sois cegos, pensais que ninguém pode ter o sentido da visão. Por que ele diz que nós, humanos, somos cegos? Porque nós temos uma visão limitada, que nós não conseguimos apreender visualmente determinados corpos, porque eles possivelmente, né, como ele está dizendo ali, deixando entrever, são de uma densidade muito menor que a nossa, né? Então isso encaixa muito bem com o que Mozart já falava sobre Júpiter. Embora Humboldt pareça não ser de Júpiter, né? Ele fala algo que realmente aparenta, né, ser algo muito próximo ao que é Júpiter. Vamos ver se eu acho aqui, porque eu fiz algumas modificações nesses slides. Vou ver se eu consigo achar ele aqui agora. Achei. Pronto. Então, vamos retirar esse. E o outro já vai sendo colocado ali. Enquanto isso, enquanto vai processando ali, vamos ver o que vocês têm a nos dizer. Bem, Vladimir Cabral nos disse aqui, ó. E para que passamos tanto tempo estudando a doutrina espírita e lendo livros tão claros como a Revista Espírita, mas é mais fácil fantasiar do que pensar, questionar. Eu, hein? Exatamente, né? Quer dizer, infelizmente, as pessoas, de maneira geral, elas não querem pesquisar, elas não querem estudar, né? Infelizmente, né? Elas pegam informações prontas porque elas acreditam que... Opa, já consegui aqui. Elas acreditam que vem de uma fonte que elas acreditam ser inequívoca sempre, uma fonte que nunca erra, né? Então, elas tendem a acreditar em tudo que é escrito, né? Bem, então vamos lá, e o Vladimir Cabral nos diz, ou seja, ele deve habitar um planeta e uma zona nesse planeta, mais etérea, provavelmente. Exatamente, Vladimir. É o que nós pensamos também, né? E nesse slide, eu falei que esse slide estava mais rico, né? Então, aqui, ó, nós acrescentamos isso daqui. Na pergunta 182 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E os espíritos respondem: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Pessoal, é exatamente isso que aconteceria caso houvesse contato com seres que, como nós já vimos, provavelmente são tão diferentes de nós. Isso traria uma perturbação individual e coletiva muito grande. Nós realmente aturdiria a humanidade. E os espíritos superiores que habitam esses outros planetas sabem disso. Por isso que, no meu entender particular, eu não acredito que espíritos, seres encarnados em outros planetas mais adiantados, possam vir até aqui, não porque não desejem ou porque não seja possível,
né? Porque se eles têm corpos mais etéreos que o nosso, como foi o caso de Mozart, eles poderiam, primeiramente, vir em espírito. E, em segundo, dificilmente teriam condições de se apresentar, porque justamente tem um corpo, que nós, inclusive, veremos aqui, muito próximo ao dos nossos perispíritos. Né? Então, já vemos aí que, de maneira geral, quando os espíritos falam da conformação física de indivíduos encarnados em planetas superiores, esses corpos são de uma natureza muito mais sutil, muito mais etérea, inclusive podendo se transportar para cá sem necessidade de nave alguma. Mas o que dizem os ufólogos? Mas são seres avançadíssimos. Avançadíssimos vindo em nave? Ué, mas que avançado é esse? Então, pelo menos conforme a doutrina espírita, não está nada encaixando. Continuando, à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Qual é a natureza espírita? A natureza espiritual, da conformação do espírito, principalmente da sua roupagem perispiritual. Continuam. Torna-se menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. E a gente pega carona nisso daí, porque tem relatos, você sabe bem disso, desses seres evoluidíssimos da ufologia que vêm aqui, abduzem pessoas, inclusive tendo relações sexuais com elas. Ué, veja se faz sentido em relação, vê se é possível comparar isso com o que está sendo com o que acabamos de ler. Seria possível isso? Né? Teriam eles órgãos sexuais iguais aos seres humanos? Se habitam outros mundos tão diferentes? Teriam essa matéria tão pesada como a nossa, ao ponto de poder interagir com os nossos corpos? Então, vamos vendo aí os furos, pelo menos em relação à doutrina espírita. A gente tem uma escolha. Ou a gente fica com a doutrina espírita, ou a gente fica com a ufologia. Todo mundo tem seu livre-arbítrio. Agora, dizer que essas teses da ufologia encaixam perfeitamente com a doutrina espírita, pessoal, é forçar muito a barra. Respeitamos, tendo vários amigos, conhecidos, gente que a gente sabe que é gente boa, gente do bem, que acredita nessas coisas, sem problema nenhum, continuem acreditando. O problema é quando vem num centro espírita, numa rádio espírita, dizer essas coisas que daí não dá para aguentar, né? Não dá para engolir. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo a que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais, olha que nós falamos aqui da sexualidade, se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objetos ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano aos seus semelhantes. Quais são as descrições de abdução? Que alguns deles criam dano, fazem dano, causam dano a nós. Então não podem ser superiores. Mas os ufólogos dizem que são superiores. Afinal, eles vêm em naves super rápidas, ultrassônicas. O nosso F-22 não é nada na frente dessa grande civilização. É isso que a gente ouve, não é? Pois bem, digamos que sejam tecnologicamente superiores, mas moralmente inferiores. Digamos que isso seja possível. Ora, por que então já não nos atacaram?
Porque quem abduz homens e mulheres e as estupram não seriam capazes de matar, de cometer outras violências? Por quê? Por que teriam só essa paixão e não outras? Então, são questionamentos, vamos pensar. Porque é muito fácil a gente lançar tese. Né? Lançar tese, qualquer um lança. E a gente vai ver que na ufologia o que não falta é tese. Unidade de... Por que não existe unidade de vistas na ufologia? Nós vamos mostrar isso para vocês. Porque cada um cria o seu ET. Cada um cria a sua verdade que acha que é no outro mundo. Porque, realmente, essa curiosidade, pessoal, ela é até saudável. Não temos nada... O problema é quando a fantasia, a imaginação, né? As teses conspiratórias começam a tomar conta das pessoas e elas não veem mais nada além daquilo. Quando elas são chamadas à racionalidade, possivelmente depois que esse vídeo começar a rolar por aí, vai ter um montão de comentário aí de ataque. Ah, você não sabe de nada, você não conhece a ufologia, você não viu o que eu vi. Porque geralmente a pessoa, quando não tem a razão, ela começa a criar coisas para dizer que, para reafirmar a tese dela. Isso na psicologia explica. Ah, porque eu vi, porque eu estive com o ET, porque eu falei com o ET, porque é igual de Atlântida. Tá cheio de gente aí que diz que eu sonhei com a Atlântida, eu me vi reencarnado em Atlântida. Vejo como nós somos influenciáveis. Nós somos seres super influenciáveis. Nós vemos um filme agora, quando a gente vai dormir, a gente sonha com um filme, porque aquilo ficou impregnado na nossa cabeça, na nossa mente. Né? Então, temos que ter cuidado com isso daí. Prossegue, então, os espíritos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Para os seres que eles constituem quando encarnados, as paixões animais se enfraquecem, já li nessa parte, mas vamos lá. E o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Né? Aí eles continuam, tal. A duração da vida, lá no último parágrafo, nos diferentes mundos, parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um. Mozart disse que a vida lá, né, de cada encarnação dura por volta de uns 500, 600 anos. Por isso que Kardec está falando isso daqui. O que é perfeitamente racional. Quanto... Deixa eu ver aqui, não ficou bem, não encaixou ali, mas tudo bem, vamos avançar aqui. Não ficou fora aqui do nosso... Bem, aí chegamos aos espíritos superiores. Bem, aqui um desenho, né, que nós achamos interessante do Kardec com o Mozart, né? E o Mozart ali tendo Júpiter, ou um planeta qualquer, não sei qual que foi, né, ali no fundo. E o Kardec lendo as comunicações dele. E aqui é o que vocês conhecem, né? O que seria a habitação de Mozart em Júpiter. Só que aí, perceba que a gente também não vai estar passando pano para tudo, a gente não vai estar aceitando tudo. Pelo seguinte, porque não é possível aceitar, por exemplo, que haja vida física, inclusive, aliás, não é nenhuma contestação, né? Física como a nossa, em Júpiter. Então, o que nós notamos é que uma residência como essa, uma casa como essa, não seria possível de existir fisicamente, porque Júpiter não oferece condições para isso. Então, é mais ou menos como o Vladimir Cabral nos adiantou aqui. Seriam, né, zonas próximas àquele planeta, né, também de uma conformação mais etérea. Então, possivelmente, Mozart, né, e os espíritos, os jupiterianos, digamos assim, habitam essas zonas mais etéreas, né? Não se apropriariam da parte física propriamente daquele planeta, mas isso também são conjecturas, né? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Vladimir Cabral falando que concorda totalmente, né, com algumas das nossas questões. O Mark Melani, olá pessoal, passando para saudar os valorosos amigos da Coerência Doutrinária Espírita. Prazer ter você aqui, Mark Melani, também. Vladimir Cabral, os espíritos superiores cansaram de nos dizer que não sabemos de tudo, realmente. Só porque tem uma lei natural que ainda não
conhecemos não quer dizer que ela não existe. Claro, exatamente, né? E a Nelide nos diz, quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Era o trecho final que faltou. Obrigado, Nelide. Beleza, vamos lá então, prosseguir, que tem bastante coisa. Então, já passamos isso aqui. Esse aqui é o Alexander von Humboldt, né? Que é um geógrafo, polímata, naturalista, explorador e proponente da filosofia romântica prussiana. Isso aqui nós já lemos para vocês, né? E aqui, né, justamente falando sobre Júpiter, que a superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes, está também na sua constituição física. Claro, pessoal, Kardec não estava em condições, ele mesmo, nem a ciência da época, de fazer qualquer tipo de descrição pormenorizada de Júpiter. Tá? Então, ele achou que, né, Mozart estava se referindo a habitar Júpiter em relação à sua, digamos assim, capa física, né, como ele se apresenta fisicamente. Mas, pelo que ele nos diz, né, ele habita uma região, né, muito mais próxima que nós seria o mundo espiritual que circunda aquele planeta do que propriamente o planeta fisicamente falando, como nós conhecemos. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde se encontra a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra com sua virtude e com seu talento. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma dos habitantes da terra, mas ele é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um a outro lugar, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dissipa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Claro, né? Sendo uma constituição tão sutil, tão etérea, né? Nada se assemelha à nossa constituição física terrena. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas nos excessos de todo gênero e na devastação das paixões. A alimentação está em analogia com essa organização eterizada. Né? Então, isso também nos traz alguma reflexão em relação à alimentação vegetariana. Né? Quando os espíritos dizem que a carne alimenta a carne, quer dizer, ela ainda, né, nosso atual estágio é importante porque, né, a carne alimenta a carne. Nós temos que consumir ainda, né, um alimento que vá suprir as nossas necessidades orgânicas. Tá? Em Júpiter é a mesma coisa. Como lá é de uma constituição muito mais sutil, mais etérea, mais, né, organização eterizada, como diz ali, a alimentação possivelmente é mais frugal, mais leve, em consonância com o corpo. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, claro, né? Não nos alimentaria. E a nossa seria demasiado pesada para eles. E aqui, né, uma foto de Júpiter. E aquelas informações básicas sobre Júpiter, né, na sua constituição física. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de 1/1000 da massa solar. Então, perceba como que né, contudo, tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. Claro, e como é muito grande, mas em termos né, da composição dessa matéria, é muito mais leve. É um planeta gasoso, junto com Saturno, Urano e Netuno, isto é, não são compostos primariamente de matéria sólida. Então, planetas rochosos, só existem 4 no nosso sistema solar. Vamos falar disso daqui a pouco, né? Que são
Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. Várias sondas espaciais visitaram Júpiter. Pioneer 10, em 73, seguida pela Pioneer 11, cerca de um ano depois. A Voyager 1 passou em março de 79, seguida pela Voyager 2 em julho do mesmo ano. A sonda espacial Galileu entrou na órbita de Júpiter em 95, enviando uma sonda através da atmosfera no mesmo ano e conduzindo múltiplas aproximações com satélites galileanos até 2003. A sonda Galileu também presenciou o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9. Houve um impacto tremendo desse, alguns anos atrás, vocês devem lembrar, desse cometa com Júpiter. Então, a gente pode perceber, se houvesse lá uma humanidade, essa humanidade, obviamente, não existiria mais, foi um impacto tremendo, que, enfim, extinguiria qualquer tipo de vida como nós conhecemos. Outras missões incluem as sondas Ulysses, Cassini-Huygens e New Horizons, que utilizaram o planeta para aumentar a velocidade, ajustar a sua direção aos seus respectivos objetivos. Então, colocamos ali algumas informações, inclusive sobre os satélites de Júpiter. Vamos continuar. Possui um núcleo sólido, envolto por uma camada de hidrogênio metálico, depois uma outra camada de hidrogênio líquido e pela própria atmosfera. Então, ele tem um núcleo sólido, depois tem algumas camadas, uma camada líquida e o resto tudo são compostos de gases, tá? E o mais interessante aqui é essa última parte aqui, ó. Acima da camada de hidrogênio metálico, localiza-se uma atmosfera interior transparente de hidrogênio. A essa profundidade, a pressão e a temperatura são superiores à pressão crítica de 1,2858 e à temperatura crítica de apenas 32,98 K do hidrogênio. Quer dizer, nada parecido conosco, porque nós estamos falando isso porque os ufólogos dizem que boa parte desses extraterrestres tem uma conformação parecida com a nossa. Então, de Júpiter eles não são. Porque nessas condições aí, algo parecido conosco não teria condição de sobreviver. É isso que nós estamos querendo dizer com essas informações todas. E aqui um mapa, Nós vemos no centro ali esse núcleo sólido e depois as camadas, de hidrogênio líquido e o restante tudo de gases. Vamos lá. Então, é altamente improvável, diz a ciência, que exista qualquer tipo de vida em Júpiter semelhante à da Terra, visto que a água está presente em quantidade mínima na atmosfera jupiteriana e qualquer superfície sólida dentro do planeta estaria sob pressão e temperatura extraordinariamente altas. A atmosfera de Júpiter é composta basicamente por dois gases, 86% de hidrogênio e 14% de hélio. Há de forma infinita a presença de ínfima, aliás, a presença de metano, amoníaco, vapor d'água e sulfureto de hidrogênio. Então, Mozart não poderia ter vindo em nave nenhuma. Essa nave teria que pousar em algum lugar. Júpiter não tem lugar para pousar. É simples assim. Não precisa ser astrônomo, não precisa ser astrofísico. É só pesquisar, é só ler, procurar saber. Antes de lançar uma tese que daqui a pouco vai todo mundo aí. Mozart veio num disco voador. Poderia haver comunicação extraterrestre? Vamos ver. Questões a serem analisadas. Vamos lá. Como eu disse, são mais perguntas do que respostas. Quem sou eu para dar respostas de tudo? Quem somos nós? Pode ser que alguns de vocês possam responder melhor que eu, mas eu acho que, no geral, temos muito mais respostas e perguntas do que respostas. Sendo esses seres de uma constituição corpórea, sutil e etérea, conforme aprendemos na doutrina espírita, a feição do nosso perispírito, quer dizer, muito parecido, para que necessitariam eles de naves? Haja visto que são tidos como seres superiores a nós.
Se ainda necessitam de naves físicas, tidas como avançadas, porém grosseiras e materiais, por que dizemos grosseiras e materiais? Porque podem ser vistas, segundo os ufólogos. Podem ser tocadas, segundo os ufólogos. Inclusive, gente é transportada nessas naves. Não é isso que dizem os ufólogos? Isso, então, indica que podem não ser tão adiantados quanto se imagina. Se realmente não forem, pessoal, o que leva a crer que ainda não nos tenham atacado? Já fiz essa pergunta a vocês. Porque se não são superiores, então estão no mesmo nível nosso, ou inferior. E a gente sabe que espíritos no mesmo nível nosso ou inferior são dominados pelas paixões, tais como nós aqui. O que acontece conosco o tempo todo? Não são povos querendo dominar outros povos? Nós não vivemos aí milênios onde seres humanos escravizavam outros seres humanos? Então, qual seria a reação de espíritos do mesmo patamar nosso inferiores? Nos atacar, querer nos escravizar, querer nos dominar, retirar as nossas riquezas. E ainda, dizemos lá, se são superiores, perguntamos, o que teriam a aprender conosco? Não teriam eles lembranças de outras existências, de modo a recordarem-se da vida que tinham em mundos e provas e expiações e das condições de vida por aqui? Não é, pessoal? Nós não temos irmãos nossos aqui que não se lembram das suas encarnações passadas? Por que, sendo espíritos superiores encarnados em outros planetas, não teriam eles essas recordações? Qual seria o empecilho? E se já são superiores, o que vem aprender aqui? Eles já passaram por aqui. Eles já dominam o conhecimento que o planeta Terra tem para oferecer para eles. Eles têm um mundo superior. Já habitam um mundo superior que tem muito mais coisas a aprender do que nesse planeta ínfimo, um dos menos adiantados. Então, não estamos respondendo, estamos convidando ao questionamento. Se podem se deslocar espiritualmente sem serem vistos, como é o caso do Mozart, por que necessitariam de aparições espetaculosas e manifestações até ridículas, como os dos agróglifos? Vou mostrar para vocês, antes atribuídos a demônios. Vamos falar sobre isso. E uma informação importante: seriam necessários 36 anos para sairmos do nosso sistema solar. Sabiam disso? As sondas que vão visitar outros planetas levam anos para chegar aqui em Marte, aqui em Vênus. Para sair do sistema solar, se nós colocássemos um foguete tripulado, uma nave tripulada, se levaria 36 anos. Aí existe uma tese dentro da astrofísica que é o buraco de minhoca, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Esse é o buraco de minhoca. Um buraco de minhoca é uma curta passagem, segundo essa tese, no espaço-tempo que conecta diretamente dois universos ou duas regiões distantes dentro do mesmo universo. Né? E aí também é conhecido por um outro nome. Né? Então, os ufólogos gostam de lidar muito com essa tese aí. Então eles não levam esse tempo todo porque eles pegam esse atalho, o atalho do buraco de minhoca. Ok, é uma possibilidade, né? Só que não se sabe exatamente qual seria o efeito de uma viagem dessa dentro do buraco de minhoca. Se não desagregaria a nossa, né, a corpos próximos ao nosso. Possivelmente sim. Né? Então, essa é uma tese da física, da astrofísica, né, que explicaria, pelo menos à primeira vista, né, esse deslocamento rápido. Porque
possivelmente esses ETs não pertencem ao nosso sistema solar. Porque se eles têm naves, eles têm que ter um lugar para pousar. E só 4 planetas têm lugar para pousar. Porque são rochosos. Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. Então, eles estão fora do sistema solar. Então, para ele chegar até aqui, só mesmo na base do buraco de minhoca. Né? Agora, basta saber se esse buraco de minhoca realmente é possível de ser transposto sem causar algum dano aos corpos desses ETs. Né? Então, nós colocamos ali, os planetas rochosos são o número de 4, né? Tudo mais. E onde as naves pousariam. Vamos continuar. Vamos ver aqui. Pronto. Esses são os agróglifos. Vocês já possivelmente já ouviram falar que são esses desenhos que, vistos do alto, né, são até muito bonitos, feitos no mato, né, nas plantações, na vegetação, e, segundo os ufólogos, ou aqueles que lhes são simpáticos, são feitos por extraterrestres. Aí eu fico me perguntando, puxa, mas seres que dizem ser tão superiores, tão inteligentes, eles vêm aqui só para fazer desenho? Desenhos muito belos, mas isso mudaria o quê? Porque, né, nós já estamos vendo que existem esses desenhos. Isso mudou em quê a humanidade? Que eu saiba, não muita coisa. Né? Nos modificou moralmente? Não. Teve algum efeito físico legal? Não. Então vamos ver. Vamos ver se são de extraterrestres mesmo. Esse aí foi a primeira informação sobre os chamados circle crops, né? Que são, ou crop circles, aliás, que são círculos nas plantações, que foram atribuídas inicialmente a seres demoníacos, chamados de The Mowing Devil, né? Ou diabo que apara a grama. Né? To mow quer dizer aparar a grama. Né? Amassa a grama, né? Apara, amassa. Então, inicialmente, como não tinha ainda Spielberg, não tinha Hollywood, então eles atribuíram esses desenhos ao demônio. Né? Vamos lá. O que nós estamos vendo aí? 2 seres humanos fazendo os desenhos. E o que diziam os ufólogos de pé juntos? Não. Isso não é possível de ser feito por seres humanos. Lembra da história das pirâmides do Egito? Pois é, eles existem, né? E já foi demonstrado que fazem isso, né? Inclusive existe uma associação em vários países, existe essa associação, onde eles, inclusive, fazem competições entre eles para ver quem faz o melhor e mais bonito desenho. Ah lá, ó. Esse já é um senhor que foi um dos primeiros a revelar que ele é que fazia, né, naquela região onde ele mora, os chamados, né, crop circles, ou os agrófilos, né? Agróglifos. Né? Tá dizendo ali, ó, circle makers, sei lá, ó. Tá escrito no instrumento deles ali, quer dizer, os fazedores, né, de círculos, né? E ele posando ali para foto. E existe um livro muito interessante, onde um deles escreveu, né, um relato, né, vários relatos sobre a sua experiência fazendo esses círculos, que os ufólogos até hoje juram de pé juntos que foram feitos por extraterrestres. Querem continuar sendo enganados? Livre-arbítrio de cada um. Né? E esse daí, pessoal, olha que bacana. Parece até um chip, né? Um computador. Pois é, isso apareceu lá na Califórnia. Assim que apareceu, foi o evento.
naquele estado norte-americano, que pela primeira vez, né, tinha aparecido, os extraterrestres tinham surgido na Califórnia, numa plantação, né, e ainda sugerindo que tinham a mesma tecnologia nossa, porque aquilo ali era um chip de computador. Só que no dia 5 de janeiro de 2014, a fabricante de microchips especializados para a computação gráfica, NVIDIA, publicou em seu blog a verdade, que o tal agróglifo, palavra difícil, né? Era, na verdade, um golpe publicitário para divulgar o lançamento do Tegra K1, um processador móvel usado em automóveis, tablets e telefones celulares. Não, mas só os ETs têm inteligência para fazer um agróglifo. Agora vamos entender um pouco desse movimento da ufologia, que poderia muito bem existir, sem problema nenhum, na minha opinião, se não houvessem, se não houvessem essas tentativas de misturar com o espiritismo. Inclusive, essa não será a nossa primeira live, pessoal. Haverá muitas outras, porque tem muito material para falar, muita coisa para falar, tá? Mas estamos aqui do início como uma espécie de parte introdutória. Então, nós temos 4 tipos de ufologia. E eu andei, já há bom tempo, lendo o que os ufólogos dizem entre si, tá, na internet. Existem alguns bate-papos, tá, entre eles. E o que a gente vê que eles não se entendem entre si. Uns aceitam que existem determinados ETs para o mal, outros já não aceitam. Uns acreditam numa coisa, outros simplesmente negam. Então, não existe nenhuma unidade de vistas, tá? Haja vista aí, vocês estão vendo, né? Os 4 tipos de ufologia, cada um conduzindo para uma coisa. Então, nós temos a chamada ufologia científica, que diz se basear em fotos e filmagens de avistamentos de UFOs ou seres extraterrenos e sua posterior investigação. Através de pesquisas, o pesquisador pertencente a essa vertente se põe a campo para exploração e coleta de evidências. Essas evidências podem se constituir de fotografias, filmagens, vamos falar disso ainda hoje, e ainda amostras de solo e do local onde supostamente o objeto teria aterrissado. Havendo alguma evidência palpável, o estudo ainda será procedido de investigação no objeto não identificado em todos os seus detalhes. O pesquisador, através de um questionário, procurará detectar como era o objeto não identificado, seu formato, e ainda analisá-la. Presumíveis evidências deixadas no solo pelas aterrissagens de tais naves, tais como alterações no campo magnético, possível existência de anomalias radioativas, além de outras alterações físicas, químicas e biológicas, o que também se incluem a vegetação e animais. Então é isso que eles se propõem. Não me parece ser ainda muito bem sucedidos, porque não foi produzido até hoje nada que, submetido a cientistas, pudesse configurar uma prova cabal de contato extraterrestre. Embora a ufologia científica diga-se utilizar de metodologia científica, a comunidade científica se mantém firme em colocar a ufologia como um estudo à parte da ciência ou ainda classificá-la como uma pseudociência. Quando nós dissemos isso no tal programa espírita na rádio, né? Ninguém ali aceitou. Não, ufologia é ciência, sim, e tudo mais. Felizmente, opiniões, né? Ufologia mística, essa é a que mais nos preocupa, porque é essa que tem, de uma maneira mais violenta, digamos assim, se enfronhado dentro do movimento espírita. A ufologia mística, ou esotérica, como é conhecida por alguns, aborda os fenômenos UFO em seus aspectos casuísticos, porém enfatizam aspectos ditos espirituais que possam dimanar dessas relações.
É por isso que a gente está vendo muitos médiuns dizendo receber extraterrestres, né? E nós já falamos isso há um bom tempo. Quem acompanha o nosso canal, nós já tratamos desse assunto, já tratamos sobre vida em outros planetas, tá? Depois, inclusive, vou colocar na descrição os links. Dentre essa vertente, então, estão aqueles que acreditam nas canalizações recebidas por sensitivos de extraterrenos, contatos com entidades de dimensões paralelas. Então, aqui, a versão deles já é, digamos, de ETs que já não são tão materiais, já não são tão grosseiros na sua conformação física. Não seriam, por exemplo, capazes de abduzir ninguém, nem de serem vistos, né? Então, temos uma diferença importante aqui. Tais contatos teriam em si um cunho de transformação moral e espiritual para toda a humanidade. Nos parece muito legal, né? Puxa, eu já ouvi falar nisso antes, transformação moral e espiritual. Só que, pessoal, e isso a gente vai falar melhor numa outra oportunidade, a gente vai analisar em profundidade as seitas ufológicas. Eu vou ter a possibilidade de mostrar para vocês que transformação moral e espiritual é só na garganta, é só no discurso. Eu vou mostrar para vocês quais são as propostas desses ditos extraterrenos que vêm espiritualmente salvar a humanidade. Mas isso vai ficar só com uma pitadinha aí na boca de vocês, para que vocês sintam um pouquinho o gosto e nos acompanhem no próximo estudo. Abrem espaço para uma visão dita mais espiritualizada do fenômeno UFO. Mostrarei para vocês. Hoje não vai dar tempo, infelizmente. Acreditam basicamente que o contato definitivo com os UFOs trarão para o mundo uma intensa mudança em todos os seus aspectos, entre eles o aspecto moral. Quem acompanha o movimento espírita sabe que existe uma pessoa que diz efetivamente teve uma relação muito próxima com Chico Xavier, que fala isso nas suas palestras. Segundo ele, Chico Xavier teria, inclusive, previsto que, em pouco tempo, nós faríamos contato com os extraterrestres e isso ocasionaria uma intensa mudança no nosso mundo, principalmente no aspecto moral. É mais ou menos, pessoal, aquela visão dos nossos irmãos das religiões dogmáticas tradicionais, a chamada volta de Jesus. Eles acham que a simples presença física de alguém vai transformar a humanidade. Acham que é de fora para dentro, enquanto nós sabemos, pela doutrina espírita, que é de dentro para fora. Nós sabemos que, na maioria de nós, ao contrário do que aconteceu com Saulo, que virou Paulo, nós continuaríamos a mesma coisa. Nós nos modificaríamos muito pouco. Se nos modificássemos, seria muito pouco. Ou talvez logo deixássemos para lá. Né? Então, acreditam nessa tese salvacionista, ou da presença de Jesus, ou da presença, agora, uma visão mais tecnológica, dos extraterrestres. Ufologia holística, aí mistura tudo. O conceito de ufologia holística é bastante recente dentre as outras duas principais vertentes da ufologia moderna. A ufologia holística visa uma união entre ambas vertentes para uma consolidação da própria ufologia. Somando a pesquisa científica aos preceitos da ufologia mística, somatório, propõe que somente uma visão mais ampla e sem preconceitos entre si poderá ajudar a entender não somente os fenômenos UFO, como outros que ainda se mantêm ainda inexplicáveis. E, por fim, a ufologia casuística
que, embora muitas vezes confundida com a científica, procura avaliar, registrar, através de métodos e conceitos ditos científicos, o fenômeno UFO. Esta vertente conta ainda com o auxílio de outras ciências, como astronomia, física, eles estudam isso daí, química, biologia e astrofísica, dentre outras disciplinas. É inegável que haja gente, sim, com bom conhecimento nessa área. Não são, em sua maioria, formados, mas se interessam, são livres pensadores, são autodidata. Só que usam isso de forma a tentar municiar essas ideias todas, que, ao meu ver, são fantasiosas. Os pesquisadores utilizam, em maior ou menor grau, métodos para tentar registrar e entender os fenômenos. Então, se utilizam, né, de aparelhos, né, e tudo mais. A visão casuística abrange pessoas que aceitam a prioristicamente a existência de extraterrestres. É por isso também que eu, particularmente, e muitos outros, né, quem sou eu, não creem que a ufologia seja uma ciência, porque eles se baseiam de uma premissa. Então, eles já acreditam que exista extraterrestres. Eles se esforçam em provar. Um cientista não pode vir com ideias pré-concebidas. E nem isso pode se comparar com o espiritismo, porque Kardec era um cético. Ele só foi acreditar depois que lhe provaram. Kardec não acreditava em praticamente nada, nenhum dos princípios do espiritismo. Praticamente nenhum. Talvez acreditasse na existência de Deus, talvez um ou outro princípio, sobrevivência da alma. Talvez, se muito. Então, ciência ela tem que ser neutra, ela tem que ir em busca da verdade, seja ela qual for. Aquela que nega a crença ou aquela que confirma. Mas não sai, né? Não é cientista aquele que já parte de um princípio, né, pré-concebido. Então, ufologia, também por isso, não pode ser considerada uma ciência. E ainda tem a ufologia dimensional. A chamada ufologia dimensional baseia-se e aceita as pesquisas relacionadas com os métodos científicos e ortodoxos e incorpora a seus estudos as concepções do paranormal e da espiritualidade. Os pesquisadores adeptos desta vertente procuram usar em seus trabalhos a intuição, a vidência e a clarividência. É aí que nós encontramos muito da influência da teosofia. Leadbeater, um teosofista, diz ter viajado a Marte se utilizando da clarividência. E foi daí que o dito médium Hercílio Mais, desses relatos do Leadbeater, é daí que ele tirou o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que é uma cópia ipsis literis do que dizia Leadbeater. E o Hercílio Mais era um fã, era um adepto da teosofia, né? Então, a ufologia dimensional tem muito disso daí. Ainda em suas buscas pela realidade UFO, seus objetivos de estudo são seres mais sutis, de frequência mais acelerada e elevada, que atuam em outros mundos e dimensões superiores, né? Então, tem essa proximidade também com a ufologia esotérica. Continuemos. Então, para arrematar em relação ao se a ufologia é ciência, a ufologia não é ciência, pois ela não é falseável, isto é, ela não coloca suas hipóteses à prova. Não há evidências nem base científica para sustentá-la. A ufologia é totalmente baseada em relatos e documentos, ou registros, e evidências anedóticas. O que são evidências anedóticas? Não tem nada a ver com piada, não, pessoal. Evidências anedóticas, para quem não sabe, né, são observações que não podem ser provadas, são testemunhos. Quando nós fizemos uma breve investigação sobre o caso, que inclusive tem no canal, dos 2 indivíduos aqui do Rio de Janeiro que subiram o morro aqui de Niterói para terem contato com extraterrestres, nós soubemos de vários relatos de pessoas que disseram coisas completamente diferentes sobre o mesmo evento. Um diz que viu uma luz no céu, o outro diz que viu
um estrondo, e o outro disse que não ouviu nada e que não viu nada. Gente, testemunhos são muito complicados de serem acreditados. Muita gente quer aparecer. Muita gente até sente pena e quer dar um testemunho para tentar validar o que a pessoa está ali procurando. Tem os fantasiosos que já acreditam naquilo, quer pôr mais lenha na fogueira. Tem de tudo. É mesmo que você colocar 10 pessoas para assistir um mesmo evento. Cada um vai dar uma pitadinha diferente no negócio. Então, isso é muito complicado. Isso não é método científico, né? E geralmente não causa mais confusão do que esclarece. A maioria das descrições de aparecimentos de OVNIs já identificadas são de meteoros. Vou mostrar isso para vocês. Pipas, satélites que estão em plenas condições, satélites em desintegração, aeronaves, balões meteorológicos, balões de ar quente, e tem outro balão que eu vou mostrar para vocês ainda hoje. Não mostrar, mas vou falar dele a respeito hoje. Bexigas de gás, sacos plásticos, fenômenos naturais, vou mostrar alguns também. Planetas, sim, alguns planetas, em determinados momentos, se tornam mais visíveis, são confundidos com discos voadores. Estrelas também, insetos e até sujeiras da lente da câmera fotográfica. E ainda tem um que eu não listei aqui, que eu vou deixar para o finalzinho. O problema em estabelecer uma análise crítica na ufologia é que muitas pessoas desconhecem a própria natureza, isto é, os fenômenos naturais. Por exemplo, não sabem o que é um halo solar. Vou mostrar para vocês hoje. Um halo lunar, nuvens lenticulares, sundogs, entre outros fenômenos. E, convenhamos, a maioria das pessoas nem sempre gosta de ouvir respostas simples, dando preferência a ouvir algo que condiz com as suas crenças. Dissemos isso também lá no dito programa da rádio. Temos aqui uma foto. Isso foi confundido com um disco voador. Coloca aí, não parece um disco voador? Parece, né? Quem vê pode confundir. Mas é o halo, é o chamado sundog. Aqui também, mais um sundog. É o nome, né, que se dá a esse fenômeno natural, né? Quem vê de longe parece lá um grande disco voador, emitindo uma grande luz, né? Tem até um formato, né, meio de prato, né? Esse é um outro sundog, descrito como se fossem 3 naves. E depois, quando se fundem, uma se fundiu na outra, uma nave se fundiu na outra. Não, é um fenômeno natural. Essa aí é uma nuvem, tá? É um tipo de nuvem. Igualzinho, né? Igualzinha. Quem tira uma foto, por exemplo, geralmente vai dizer que é um disco voador. Outros tipos de nuvem, né? Do mesmo tipo, né? Mas tiradas em outro momento. Aí o halo solar, quando tirado foto, fica aparecendo como sendo uma nave, né, circular. Aí o halo lunar, né, porque é um fenômeno que ocorre à noite. Vamos falar um pouquinho sobre os recentes avistamentos, pessoal. Daqui a pouco a gente vai voltar na questão dos discos voadores aí. Vamos dar até um exemplo num vídeo. Está chegando ao final já. O que eu pude colher em relação a esses recentes avistamentos aí que estão sendo noticiados? Primeiro fato, a Karine Jean-Pierre, que é secretária de imprensa da Casa Branca, declarou, isso está na internet, né? Dá para checar, que não há a menor possibilidade de serem de origem extraterrestre. Esse aí que apareceu no Canadá, nos Estados Unidos, etc. Aí a pergunta é, por que houve esse aumento no número de avistamentos? Por que isso aconteceu? Tem acontecido, pessoal? Principalmente nesse caso aí. Nós fomos atrás e
verificamos que houve uma autorização dos governos, dos exércitos, né, enfim, para aumento da sensibilidade dos radares. Assim sendo, até nuvens mais densas acabam por ser detectadas como objeto não identificado. 2. Por conta da idade desses radares e do propósito para o qual foram construídos, se a sensibilidade é aumentada, acabam por aparecer anomalias, artefatos e ruídos para os quais o operador do radar não está acostumado. Em Montana, lá nos Estados Unidos, o que houve foi uma anomalia. Os caças nada encontraram. 3. Os OVNIs do Alasca, Canadá e do Lago Huron, que fica ali na fronteira com os Estados Unidos, Canadá e Estados Unidos, foram abatidos. Destroços não foram encontrados. Possivelmente, né, porque eram balões, eu vou falar disso ali logo à frente, né, que eram são muito frágeis. Né? Então, um míssil daquele afetando um balão desse, realmente, praticamente não deixa vestígios, né, destroços. Circulam na internet pedaços de metal e caminhões transportando esses metais, né, esses pedaços de metal. São imagens antigas indevidamente associadas a fatos novos. Isso tem ocorrido direto, pessoal. Essas pessoas, para conseguir views e audiência, eles pegam imagens antigas para ligarem a fatos novos. Quem acompanhando a política vê isso toda hora e também está sendo utilizado em relação a esses eventos aí. Né? Então, eles pegam lá um caminhão saindo do Alasca, cheio de coisa dentro, já aconteceu há 5 anos atrás, aí diz, olha, pessoal, são os pedaços do OVNI. É isso que está acontecendo. Outra questão, né, que inclusive nós falamos um pouquinho, contradição entre os pilotos. Alguns pilotos citaram interferência nos instrumentos, enquanto outros disseram que nada de anormal ocorreu. Aquilo nós acabamos de falar. Você pega 2, 3, 4 pessoas assistindo a mesma coisa, cada um vai dar a sua versão. Uns disseram que havia sistema de propulsão nos tais OVNIs, enquanto outros disseram que não identificaram nada. Os balões, esses balões não são balões meteorológicos, tá? São balões de vigilância de alta altitude. É por isso que foram utilizados caças que voam nessas grandes altitudes, como o F-22. Tá? Os balões meteorológicos não voam em altitudes tão grandes. China e Estados Unidos são os que mais possuem esses balões. Foi um desses balões que foi abatido recentemente. Possivelmente, os Estados Unidos abateu um balão da China e a China abateu um balão dos Estados Unidos. Mas, para os mais entusiasmados, foram outros, são naves extraterrestres. E acabam caindo em contradição, porque até então eles diziam que essas naves jamais poderiam ser abatidas. Ué, e agora podem? O que aconteceu? Os seres extraterrestres evoluíram, as naves agora viraram alvos fáceis para os nossos tão atrasados armamentos? Né? Então, eles vão lidando aí com os fatos conforme mais lhes agrada, né? Agrada o discurso. E qual o posicionamento dos céticos? Um deles, que é um físico nuclear americano, então, físico nuclear, né? Uma pessoa preparada também, Edward Condon, disse: nada veio do estudo dos OVNIs nos últimos 21 anos que tenha acrescentado ao conhecimento científico. Um estudo mais extenso dos OVNIs provavelmente não pode ser justificado na expectativa de que a ciência seja avançada por meio disso. E aqui nós temos um desses hoax, né? O que é um hoax na terminologia científica? É a farsa, é a montagem. Esse ET aí, né, que
cuja foto andou por um bom tempo como sendo um ET encontrado lá na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, era isso daí, ó. Foi feito por um cineasta que recebeu quase R$200 mil para forjar uma filmagem com um cadáver de alienígena que teria caído na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, em 1947. Plenamente documentado, ele mesmo confessou. Tem esse livro aí muito interessante que eu já li, chamado The Great UFO Hoax, que é a grande farsa UFO, né, em que trata aí dos métodos, né, que se utilizam para criar farsas envolvendo contatos extraterrestres. São farsas muito inventivas. E aí vamos para nossa parte final, pessoal. Vamos ver aqui, tá nesse link aí, ó. Vou tirar então o nosso slide e vou apresentar aqui para vocês um vídeo. Share screen, tá. Estamos acabando. Porque tem muito mais coisa, né? Uma passada aí muito rápida. Vamos ver se você já consegue visualizar. Parece que sim, né? Então, vou mostrar para vocês esse avistamento, tá? Que foi feito na Coreia do Norte. Foi filmado por uma pessoa que já dizia acreditar nas naves espaciais de outros planetas. E o que ele disse? Que ele fez uma mentalização e que aí, através dessa mentalização, ele se colocou telepaticamente em contato com extraterrestres e eles então apareceram. Então vamos lá, vamos ver essa filmagem interessante. Vou aumentar aqui. 안녕하세요.อะไรมงฮะเป็นอะไรฮะดูนี่ สวัสดีครับ Acabou. Então, o que vocês acharam? Digam aí, é convincente? Se vocês vissem isso sem estarem aqui comigo, né? Ok, here. Vou voltar, pronto. E aí? Digamos que vocês não estivessem nessa live e mostrassem esse vídeo para vocês. Vocês achariam convincente? Podem ser honestos. Coloquem aí, pessoal. Vamos ver se alguém se manifesta. Bem, eu achei bastante convincente. Bastante interessante, né? Agora, o que aconteceu ali para ser bem resumido, né? Na verdade, esse avistamento, sim, a Fernanda Linhares iria sim me convencer. Também, eu acharia muito impressionante. Me balançaria se eu visse. Só que eu vou deixar, inclusive, o link para depois vocês averiguarem, né? Isso não saiu na imprensa brasileira, saiu na imprensa estrangeira. E o menino, o rapaz, depois, né, confessou que ele fez tudo aquilo usando um aplicativo no celular. Vou deixar o link para vocês aí, tá? Vou tentar resgatar aqui, peraí, não. Resgatar aqui pelo histórico. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar para vocês o link, né, para que vocês possam reconhecer por si próprios, né? Vou botar aqui de novo, ó. Aí eu vou ler para vocês a reportagem, como está em inglês, nem todos dominam tão bem, né?
Vou lá, vou para a gente encerrar. Para deixar bem claro aqui, né? Então, novamente. Então, é esse site aí, ó, de um jornal, tá? É o Express, em que ficou ali, ó, avistamento UFO. Especialista expõe filmagem falsa, né? Se constitui uma farsa de um disco branco filmado na Coreia do Sul. E aí o que diz? Que os entusiastas da ufologia, né, espalharam isso daí como uma prova irrecusável, uma prova quase que definitiva, né? E aí o rapaz depois, né, disse que utilizou, né? Primeiro ele falou, né? Ele disse: isso é absolutamente fantástico. Uma pessoa falando, né? Uma pessoa na Coreia do Sul utiliza somente suas habilidades de meditação para atrair UFOs até ele, e dessa vez ele faz isso para mostrar ao seu melhor amigo, que no caso era o cachorrinho que estava ali, que eles são reais. Isso disse um ufólogo depois, né? E aí o rapaz depois, né, diz, aqui tá alguns depoimentos, né? Aí, ó, de acordo com o pesquisador Scott Brandel, o vídeo foi forjado por um aplicativo de smartphone que é feito para criar, né, efeitos de vídeo falsos, né, efeitos falsos, né, como este. Né? Então, pessoal, a gente está vendo aí que a tecnologia de hoje, inclusive, é utilizada para criar ainda mais chamados avistamentos, porque hoje você tem uma tecnologia própria para isso. Não estamos fechando questão, não estamos dizendo peremptoriamente que não existe, que nunca vai existir. Agora, até o momento, não há razão para misturarmos a doutrina espírita para nos convencermos 100% sobre isso. Né? É o meu posicionamento, continuo respeitando quem pensa o contrário. A minha preocupação não é com a crença das pessoas em si, mas com os danos, inclusive, que nós iremos mostrar nas próximas oportunidades, que isso vem causando ao movimento espírita, porque isso tem colocado o espiritismo no ridículo. Tem sendo misturado ao espiritismo e divulgado como sendo espiritismo ou compatível com os postulados ou aquilo que disse Kardec ou que disse os espíritos. Como vocês puderam ver nesses breves momentos, a gente vê que há uma série de incompatibilidades, muito mais perguntas, muito mais diferenças do que proximidades ou de coisas que possam efetivamente se encaixar. Bem, chegamos aqui ao final. Vamos ver o que vocês estão dizendo aqui para a gente encerrar. O Vladimir Cabral dando uma boa dica aqui para a gente. Ó. Tem um canal no YouTube que trata desses assuntos e principalmente da astronomia. É o Space Today do Sacani. Ele é bem sério, vale a pena assistir ao assunto que interessar. Beleza, isso aí. A Shirley aqui brincando com o rapaz que faz telepatia com os extraterrestres. Esse é o cara, que poder mental. Né, Vladimir Carona? Sim, é bem interessante, mas com tanta tecnologia. A Mônica Elzimura, pelo vídeo não me convenceria, só vendo mesmo. Inclusive, há alguns relatos que são interessantes. Gente que já caiu, né, na real, pessoas que já acreditaram, dizem o seguinte, que já participaram desses avistamentos com hora marcada. E essas pessoas, eu vou mostrar isso em outras oportunidades, mas é interessante esse caso. Onde as pessoas, os tais dos guias, que inclusive ganham com isso, né? Óbvio, levam para esses avistamentos, eles sabem exatamente como alguns desses fenômenos naturais que eu mostrei para vocês acontecem. Sabe até a hora, mais ou menos, que acontece. E aí levam as pessoas lá, cobrando para isso, fala, olha lá, na hora tal vai acontecer. Aí na hora tal acontece o tal fenômeno e ele então atribui como se fossem
seres de outros planetas ou naves de outros planetas. Então, há muitos artifícios, pessoal. Novamente, eu alerto para uma coisa que todos nós deveríamos saber. Não são todas as pessoas que são honestas. Não são todas as pessoas que são boazinhas. Há gente de boa fé no meio ufológico? Claro. Mas estes estão por uma série de fatores diferentes. Acreditam e querem fazer com que aquela sua crença se torne realidade, por vezes por ingenuidade, falta de conhecimento. Quando tem algum conhecimento, né, tentam fazer essa união, mas que até agora não temos nada palpável, né? E há, como eu estava dizendo no início, os que se aproveitam disso daí, dessas crenças. E é por isso que no próximo programa nós vamos falar das seitas ufológicas. Nós vamos mostrar para vocês se efetivamente essas seitas ufológicas estão tão bem preocupadas com a moralidade, se estão assim tão preocupadas com o avanço espiritual das pessoas. Então, aguardo vocês numa próxima oportunidade. Eu irei divulgar, né, com antecedência o nosso próximo estudo, mas deverá ser em breve, nesse que é o primeiro, né, dessa série Desvendando Mitos sobre a Ufologia. Agradeço aí a presença de vocês, agradecendo a presença aí da Mônica, do Vladimir, da Shirley, do Paulo, né? Vladimir Cabral dizendo o seguinte, ó, Arthur, não teve um caso, uma pessoa aí no Rio de Janeiro que disse que nos anos 80, eu acho, que ia se comunicar com o ET e foi uma confusão? Vou mostrar isso daí, teve sim. Foi uma quizumba, reuniu uma multidão que ficou lá, todo mundo lá olhando para o céu, né? Ele também disse que se comunicava mentalmente com os extraterrestres. Chegou na hora, não aconteceu nada. E o que ele alegou? Houve uma mudança repentina nos planos. Os extraterrestres ficaram receosos porque tinha muita gente. Ele mesmo divulgou. Ele achou que ele mesmo divulgando não ia aparecer lá centenas de milhares de pessoas. E deu-se depois essa desculpa. É isso. Depois a gente é que está errado por alertar, né? Nós é que somos os intolerantes quando a gente, né, alerta sobre essas coisas. Mas tem muitos casos, pessoal, muitos mesmo. E muita teoria da conspiração, muita imaginação, muita fantasia, infelizmente, né? E como nós acreditamos, seres superiores a nós não têm que aprender aqui. Sabem que uma interferência aqui seria algo que não seria benéfico para a humanidade. Os próprios espíritos não são capazes de vir aqui nos ajudar, como as pessoas pensam, né? Porque os espíritos, por exemplo, dizem que não trazem para a gente descobertas científicas, vacinas, curas para as doenças. Os espíritos não nos trazem. Por quê? Porque isso compete a nós aqui encarnados. Eles não vêm se imiscuir no nosso livre-arbítrio. A humanidade tem que avançar pelas suas próprias pernas. Seres superiores, espíritos superiores, jamais viriam até aqui. Por duas razões, como nós dissemos. Não têm que aprender e não interfeririam no nosso livre-arbítrio. E outra, eles têm uma constituição provavelmente tão diferente que, como nós dissemos, mostramos lá no início, isso nos aturdiria. Isso causaria muito mais coisas negativas do que positivas, né? Como os próprios espíritos nos disseram. Bem, agradecemos aí a presença de todos e quem achar interessante, né, passe para frente aí esse nosso estudo, e aqueles divulgadores espíritos que quiserem, que concordarem conosco, exponham as suas opiniões publicamente. Não é intolerância discordar, gente. Né? Vai ter gente que não vai gostar? Vai, mas paciência.
Não dizem por aí que nem Jesus agradou a todos? Aí o Arthur vai querer agradar todo mundo? Não vai querer, nenhum de nós pode ter essa pretensão de agradar todo mundo. Né? Então, a gente tem que se posicionar. E se posicionar conforme o que a gente acha que é verdadeiro, aquilo que realmente reflete a realidade. Né? Então é isso, pessoal. Agradecemos então mais uma vez e até uma próxima. Tchau, tchau.